aí, pessoal, professor Lohan de Matemática aqui. Nós vamos fazer a correção da semana 4 do PET 6 do 7º ano. Antes da gente iniciar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhar, se inscrever no meu canal, me ajudar aí, pessoal, a crescer mais e mais e trazer mais conteúdo para vocês, tá certo? Nessa semana a gente vai falar de alguns movimentos de figuras dentro do plano cartesiano. Então vamos lá. Número 1. Vemos a matemática em muitas obras de arte. Uma delas é o calçadão de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Observe a imagem no plano cartesiano e cumpra as orientações a seguir. Número 1. Transladar essa imagem horizontalmente para a direita 8 unidades 2 vezes seguidas. A primeira em relação à imagem original e a segunda em relação à imagem transladada, formando uma figura constituída por 3 imagens consecutivas e congruentes. Então, quando a gente faz isso, a gente vai mover em relação ao eixo Y, ficando dessa forma. Número 2. Trasladar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo 4 unidades, formando uma figura constituída por 2 figuras congruentes à figura resultante da orientação 1. Então, fica dessa forma. Número 3. Verifique se a imagem final resultante das orientações 1 e 2 é semelhante ao calçadão de Copacabana. Então, eu trouxe para vocês uma foto do calçadão e a gente vê a semelhança. Tudo bem? Número 2. Agora responda as questões a seguir. Quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original desenhada no plano cartesiano do tópico anterior e do ponto central dessa imagem? Então, aqui a gente tem a figura. Já marquei todos os pontos em relação ao plano cartesiano. Então, a gente tem as extremidades como os pontos menos 2 e 8 e menos 4 e 8, e o ponto central, que é do meio, né, ponto central, menos 8 e 8. Letra B. O que é uma translação? O que acontece com a imagem quando a mesma é transladada? O que muda, o que se mantém? Translação é um movimento que uma figura realiza de um ponto a outro sem alterar sua forma ou tamanho. Na translação, a figura é deslocada, ou seja, a sua posição muda, mas a forma da figura não muda. Letra C. Para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? O que deve ser feito em relação às coordenadas dos pontos da imagem? Para trasladar uma imagem, devemos transferi-la para o local desejado, sem alterar sua forma ou tamanho. Quando a gente faz uma translação vertical, as coordenadas x das abscissas se mantêm e y varia das ordenadas. Já na translação horizontal, as coordenadas y das ordenadas se mantêm e as abscissas x variam. E quando tem uma translação tanto vertical quanto horizontal, as coordenadas x e y vão variar. Então, o que é translação? Translação é transferir para outro lugar. Na translação, cada ponto da figura é deslocado de acordo com uma distância, direção e sentido. Então, na translação ocorre apenas o deslocamento da figura. Rotação. Rotação significa girar. Então, na rotação, cada ponto da figura é rotacionada de acordo com um determinado ângulo e no sentido em torno de um ponto, chamado centro de rotação. Assim, na rotação, a figura gira em torno de um ponto. Aqui está o exemplo dessa rotação. Reflexão. Refletir significa espelhar. Na reflexão, cada ponto da figura é associado a outro ponto chamado de imagem, de modo que o ponto e sua imagem estão a uma mesma distância de uma linha reta ou de um ponto. Assim, na reflexão, obtemos o reflexo, como se fosse num espelho. Número 3. Conhecemos os 3 tipos de simetria: translação, rotação e reflexão. Relacione as imagens ao nome da simetria. Então, na primeira, nós temos uma reflexão. Na segunda, nós temos uma translação. E na última, nós temos uma rotação. Número 4. Você conhece um cocar indígena?
Abaixo temos uma figura de metade de um cocar desenhado no plano cartesiano. Faça a reflexão dessa figura para completar o desenho, colorindo a imagem refletida adequadamente. Então aqui a gente tem metade da imagem, quando a gente determina todos os pontos, refletindo, a imagem fica dessa forma. Letra A. Quais são as coordenadas dos 9 vértices da figura que está desenhada à metade, os quais encontram plotados no plano cartesiano? Então, ele está querendo essa parte laranja, a parte original. Então, em relação ao eixo Y, os pontos são 1 e menos 3, 0 e menos 3, 2 e 0, 1 e 0, 2 e 1, 2 e 4, 1 e 4, 2 e 5, 0 e 9. Letra B. Quais são as coordenadas dos 7 vértices que teremos que determinar para completar? Aí foi nessa parte onde está colorido de amarelo. Então, é a parte amarela complementar próxima ao eixo Y. Os pontos são menos 1, menos 3, menos 2 e 0, menos 1 e 0, menos 2 e 1, menos 2 e 4, menos 1 e 4, menos 2 e 5. Letra C. O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 7 vértices plotados no plano? Devemos multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada. O que fazemos para completar a figura foi determinar o simétrico em relação ao eixo Y, dos 7 vértices plotados no plano cartesiano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Porque os pontos 0 e 9 e 0 menos 3, eles estão sobre o eixo Y, então eles não possuem simétrico. Qual é a diferença entre translação e reflexão? Na translação, a figura muda de lugar, mantendo a mesma posição. Já na reflexão, desenhamos a outra metade da figura como se fosse um reflexo, um espelho. Quando estamos de frente de um espelho e levantamos o braço esquerdo, o nosso reflexo levanta qual braço? O direito. Por que isso acontece? Isso acontece pois é um reflexo da nossa imagem. Tudo bem? Número 5. Abaixo temos um pentágono e um eixo de reflexão. Utilize uma régua e faça a reflexão. Então, a gente vai traçar os pontos com a régua e a imagem vai ficar dessa maneira aqui. Tudo bem? E rotacionou o pentágono. Número 6. Observe o triângulo desenhado no primeiro quadrante do plano cartesiano abaixo. Faça uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas e uma translação em relação ao quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Então, nós temos aqui, né? E os pontos dessas coordenadas. Tudo bem? Então, no quarto quadrante e a reflexão que foi no segundo quadrante. Número 7. Observe o triângulo retângulo desenhado abaixo, faça uma rotação de 45 graus em torno do ponto B no sentido anti-horário, utilize a régua e transferidor ou então trace um plano cartesiano sobre a figura, identificando o ponto B com origem 0 e 0, o que facilita executar o giro de 45 graus sem o uso de um transferidor. Então, a gente fazendo isso, nós teremos essa figura em amarelo rotacionada. Então é isso, pessoal. Mais um PET se encerrando aí. Estamos encerrando o PET 6. Curte o vídeo, eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas que eu estou trazendo para vocês, tá certo? Até a próxima aula e tchau para vocês.